Ok, vou iniciar uma outra leitura. Essa vai ser mais rapidinha, né? De São Clemente de Alexandria, o Pedagogo. Essa tradução nos informa aqui o PDF, né? Dizendo que é de Yara Faria e José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, da editora Eclésia. Livro 1, capítulo 1, o ofício do pedagogo. Há 3 coisas a serem regradas no homem: os hábitos, as ações e as paixões. Para regrar os hábitos, é preciso recorrer à exortação, que é como o guia da religião e da piedade, e uma maravilhosa ajuda para introduzir-se na fé. Por ela, afastamo-nos dos velhos erros e entramos com alegria na via da salvação. Como nos diz o profeta, o Deus de Israel é bom para os puros de coração. Salmos 73, 72. É preciso se servir dos preceitos para regrar as ações, mas para remediar as paixões da alma existe a via das consolações. Por esse artifício, o homem abandona seus velhos costumes, nos quais fora criado, para instruir-se segundo as máximas da fé que conduzem a Deus. Chama-se exortação esse discurso pelo qual o homem põe-se a procurar as vias de sua salvação. A religião é uma espécie de exortação, além de um culto piedoso que se rende ao bom Deus. Trata-se, contudo, de uma instrução perpétua para nos fazer aprender a levar uma vida correta, inspirando-nos a desejar ardentemente a vida futura. Por isso, estamos usando o nome de pedagogo por conta dos remédios e preceitos que ele nos dá. Afinal, ele mesmo nos prometeu a cura de nossas paixões, conquanto sejamos dóceis e sigamos as suas instruções. Quando se considera a palavra em relação às ações, ao invés das relações com a disciplina e os preceitos, e mais na intenção de tornar a alma melhor do que apenas instruí-la, então damos ao discurso o nome de exortação. Embora noutros casos possa ser usado como instrução, pois afinal o discurso que se emprega para a explicação dos preceitos é também instrutivo. Quando o pedagogo se utiliza das regras morais e exorta o discípulo a cumprir todos os seus deveres em relação a eles, para cumprir todos os seus deveres em relação a elas, está a dar lições práticas, além de explicá-las. Expõe-se vivamente e de forma bem natural todas as faltas cometidas pelos discípulos. Portanto, esses 2 métodos são muito vantajosos. A exortação obriga à submissão através das imagens dos vícios que se apresentam, resultando em 2 efeitos: ou elas estimulam a prática das virtudes, tendo como exemplo as pessoas de bem, ou inspiram, pelo menos, o horror às libertinagens. Após ter conhecido as paixões da alma através dos pecados cometidos, por meio de retratos que podemos ter diante dos olhos, o pedagogo nos indica preceitos simples que assemelham-se aos remédios mais doces e suaves. Dessa forma, dá-nos o conhecimento perfeito da verdade que geme sob o peso dos vícios. É preciso dizer que há uma grande diferença entre o conhecimento e a santidade. Um é adquirido através da disciplina e a outra pela purgação. Aquele que está doente jamais se deve preocupar com o que observa a doutrina, até que tenha remediado seus crimes e se encontre perfeitamente curado de seus vícios. Enfim, não se devem prescrever as mesmas coisas a quem se está instruindo e a quem está doente. Obviamente, devem-se ensinar os primeiros e curar os segundos. No entanto, da mesma forma que um corpo atingido por alguma enfermidade necessita de um médico, aqueles que têm um espírito doente necessitam de um diretor espiritual que lhes possa prescrever remédios contra as suas paixões. Têm necessidade de um doutor que os instrua, que os faça apreender as máximas da santa doutrina, ao mesmo tempo em que, com todo o cuidado, conduza-os ao mais alto grau de perfeição, através das regras da mais exata disciplina.
O Verbo, pleno de bondade e amor pelos homens, exorta a todos interiormente. Ele mesmo exerce o ofício de diretor e lhes revela todos os mistérios da sua doutrina. Ok. Capítulo 2. É por causa de nossos pecados que necessitamos estar sob os cuidados do pedagogo. Nosso pedagogo, meus filhos, é igual a Deus, seu Pai. Ele é incapaz de ser levado pelas paixões ou pelos vícios. É perfeito, por isso não é possível dirigir-lhe qualquer censura. Nosso pedagogo é Deus feito homem, mas acima de tudo, um homem sem fraquezas. Ele é totalmente submetido à vontade do Pai. É o Verbo feito carne, o Deus que está assentado à direita de Deus Pai. E com ele é um só Deus. É a sua imagem pura e sem mácula, que não poupa esforços para que nossas almas assemelhem-se a ele. Não sente jamais as desordens nem as agitações das paixões. Eis porque somente ele merece a condição de juiz, pois é totalmente isento de pecado, ao passo que nós devemos incessantemente evitar, tanto quanto possível, cometê-los. Nossos primeiros cuidados, portanto, devem ser livrar-nos de nossas paixões e de todas as doenças de nossa alma. Em seguida, afastamo-nos de qualquer hábito que nos possa levar ao pecado. O melhor seria jamais pecar, mas isso é próprio de Deus, como já dissemos. No entanto, é possível, pelo menos, esforçarmos-nos para jamais cair no pecado voluntariamente. Isso é o que convém às pessoas sábias. Depois, devemos nos abster, à medida que nos for possível, de pecar involuntariamente, isto é, o que esperamos daqueles que foram bem instruídos e estão sob a condução do bom pedagogo. A última etapa é recuperar-se o quanto antes dos pecados cometidos. Cumpre lembrar que aqueles que são chamados à penitência deverão preparar-se para grandes combates. É justamente o que o pedagogo disse pela voz de Moisés. Se alguém morre de uma morte súbita na presença daquele que é consagrado a Deus, será preciso raspar sua cabeça para purificá-lo. Números, capítulo 6, versículo 9. Podemos, de alguma forma, comparar o pecado involuntário a uma morte súbita, que polui aquele que a testemunha, com o pecado aprofundando-se na alma. É preciso incessantemente aplicar o remédio, raspar a cabeça, ou seja, dissipar as trevas da ignorância que ofuscam a razão, a fim de que se esteja liberto da substância do pecado, que é como uma matéria grosseira, e se possa recorrer com mais facilidade e prontidão à penitência. Podemos concluir daquilo que disse Moisés que o pecado é uma ação irracional. Ele compara a morte súbita ao pecado involuntário, e podemos acrescentar: aquele que peca age contra a razão. Eis porque o pedagogo recorre às leis para impedir o desregramento pelo pecado. Ele nos adverte que ao crime seguir-se-á um rigoroso julgamento, conforme nos ensinam os profetas quando dizem que os que se afastam dos pecados não se sentem ameaçados, mas os que não lhes deram ouvidos e deleitaram-se em abominações terão a praga merecida. Isaías 65, 66. A profecia trata de dois objetos, a obediência e a desobediência, a fim de que sejamos salvos por uma e punidos por causa da outra. A função do pedagogo é curar, através de suas reprimendas, as incriminações, as inclinações viciosas da alma. O Verbo é o único médico que nos pode livrar das doenças da nossa alma. Lembrai-vos do que escreveu o profeta. Vós sois meu Deus, tende piedade de mim. Senhor, é a vós que eu invoco todos os dias. Alegrai a vida do vosso servo, pois é a vós, Senhor, que eu me elevo.
Vós sois bom e perdoai, Senhor, atendei a minha prece, considerai a minha voz suplicante. Salmos 85 e 86. O médico, diz Demócrito, foi inventado para curar as doenças do corpo. A sabedoria alivia os distúrbios da alma. Nosso bom pedagogo, que é a sabedoria e o verbo do Pai eterno, que é o Criador do céu e da terra, que vela pela conservação de todas as criaturas, que as liberta de suas enfermidades corporais e espirituais, que é o médico e o salvador da natureza humana, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Mateus, capítulo 9, versículo 6, a parte B. Com essas palavras, curou-lhe inteiramente da doença, restituindo-lhe a sua saúde e vigor. Disse também ao morto: Lázaro, vem para fora. João, capítulo 11, versículo 43. E o morto apareceu tal como estava antes de morrer. Ele nos dá não apenas os remédios indicados para as enfermidades do corpo, mas também os que curam a alma pelos seus preceitos e pelo tesouro inesgotável de sua graça. Eis porque ele diz a nós, pecadores: vossos pecados serão perdoados. Marcos, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Colocou-nos primeiro numa situação vantajosa pela disposição de sua sabedoria infinita, que aparece maravilhosamente na criação da terra e do céu, no movimento do sol e das estrelas, e sobretudo quando criou o homem, que dele recebe cuidados especiais. Como é a mais bela e a mais nobre criatura, embelezou sua alma, infundindo toda a sorte de virtudes, prudência, sabedoria e temperança. Estendeu os traços de beleza sobre o seu corpo, dando justa proporção a todos os seus membros, e, para aperfeiçoar sua obra, deu ao homem a inclinação para o bem, pois tudo que se observa de bom e virtuoso nas ações humanas é tão somente o efeito da graça de Deus. Capítulo 3. Da bondade do pedagogo minha garganta tá meio ruim. Da bondade do pedagogo e de seu amor pelos homens. O Senhor nos é útil e nos ajuda em todas as coisas como homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Perdoa os nossos pecados enquanto Deus. Instrui-nos enquanto homem, ensinando-nos a não pecar. Como o homem foi criado por Deus, por ele é amado. Todas as outras criaturas também surgiram do nada, através de um só de seus comandos, mas ele modelou o homem com as suas próprias mãos, insuflando-lhe na alma todas as virtudes que lhe são próprias. Se Deus nos quis criar à sua imagem e semelhança, é evidente que o fez ou por causa da excelência da nossa natureza, ou por algum motivo igualmente digno de sua solicitude e de seu amor. Se por ele fomos criados por causa da bondade de nossa natureza, esse Deus, a suma bondade, amou em nós aquilo que é bom, pois há no homem algo de amável. Isto é o que provém da própria vontade de Deus. Isto é o que provém da própria vontade de Deus. Sendo por um outro motivo, não há a menor dúvida de que, não fosse a criação, as outras obras de Deus, privadas da faculdade de conhecer e adorar seu Criador, jamais poderiam testemunhar a divina perfeição. Ele criou as coisas para o homem, portanto, o homem deveria necessariamente ser criado. Logo, Deus criou as coisas materiais por um motivo alheio a essas mesmas coisas. Criou-as somente por causa do homem. Ele sabia o que ia fazer e fez aquilo que era sua vontade, pois não há nada que Deus não possa fazer. O homem, criatura de Deus, ser amado. Ora, Deus não poderia deixar de amar tudo aquilo que merece ser amado. Logo, ele nos ama. Como não nos amaria, dado que do seu coração paternal, ele nos envia seu único filho, que é fonte inesgotável de amor e de fé. E o próprio Senhor reconhece que esse amor, quando nos disse: pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e crestes que vim de Deus. João, capítulo 16, versículo 27. E reafirma quando volta-se ao Pai: amaste-os como amaste a mim.
João, capítulo 17, versículo 23. Se aí, portanto, que a vós se revela a vontade do pedagogo e a natureza de seus auxílios e a maneira doce e afetuosa pela qual nos convida a praticar o bem e desviar-nos do mal. Ainda é mais claro que esse verbo divino exerce a nosso favor um outro ofício, cujo objetivo é de nos instruir nas coisas invisíveis, espirituais e misteriosas. Mas como não é uma questão que pretendo tratar agora nesses ensinamentos, é-me suficiente fazer-vos observar como é adequado retribuir de alguma forma a um Deus que por amor nos conduz à suma bondade. Observemos como é justo conformar nossa vida aos seus mandamentos, não apenas cumprindo fielmente aquilo que ele nos ordena, ou evitando fazer aquilo que ele nos proíbe, mas procurando sempre assemelhar-se a ele da maneira mais perfeita que nos seja possível, com a ajuda dos exemplos que nos aparecem diante dos olhos, seja para imitá-los, seja para deles fugir. De fato, passamos por profundas trevas nesta vida, e não saberíamos delas sair sem o apoio de um guia que jamais se engana. Enfim, um guia confiável e fiel. E este guia é, por excelência, o bom pedagogo, que não é, como nos diz a Escritura, um cego conduzindo cegos ao precipício. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no abismo. Mateus, capítulo 15, versículo 14. Pelo contrário, é o verbo cujo olhar austero penetra nos mais secretos vincos do nosso coração. Como não há luz que não ilumine, nem motor que não faça mover qualquer coisa qualquer, também é impossível que a sua bondade não seja útil aos homens, que não os conduza para a salvação. Tiremos, portanto, nossos preceitos de seus exemplos e obras. O Verbo se fez carne para melhor nos ensinar a prática e a teoria da virtude. Que esta seja a nossa única lei. Encaremos os seus preceitos e os seus avisos como a via mais curta e mais direta que nos conduzirá à eternidade. Seus mandamentos estão repletos de razão e não de medo. Capítulo 4. O verbo instrui igualmente os homens e as mulheres. Abracemos então cada vez mais essa salutar obediência. Entreguemo-nos inteiramente ao Senhor. Ponhamo-nos a bordo, sem hesitação, desse navio da fé, e estejamos certos de que as virtudes que esta fé nos ordena a seguir são de igual privilégio para o homem e para a mulher. Afinal, se ambos têm o mesmo Deus, têm também o mesmo pedagogo e uma só e mesma igreja. A previdência, a temperança e o pudor são virtudes comuns aos dois sexos. Eles se nutrem dos mesmos alimentos, unem-se pelo casamento, a respiração, a visão, a audição, a inteligência, a esperança, a caridade, enfim, a disposição em obedecer aos mandamentos de Deus. Tudo lhes é comum. Tendo o homem e a mulher o mesmo tipo de vida, igualmente tomam parte das mesmas graças e da mesma salvação. São amados de Deus pelo mesmo amor, instruídos com os mesmos cuidados. Diz-nos o Senhor: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte do mundo e na ressurreição dos mortos não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36. As recompensas destinadas às virtudes que fazem da união conjugal cristã uma comunidade santa não são mais prometidas ao homem do que à mulher. São prometidas ao homem em geral, ou seja, ao gênero humano. Assim, podemos dizer que, nesse aspecto, não há diferença alguma entre homem e mulher, a não ser a que é estabelecida pela concupiscência. Assim, compreendemos que a palavra homem, tomada na sua generalidade, compreende tanto os homens quanto as mulheres. Creio ser por isso que os atenienses deram o nome de criança, paidarion,
tanto para os jovens rapazes quanto para as jovens moças. E se posso requerer a autoridade de Menandro, eis as palavras que o dramaturgo colocou na boca de um pai na sua peça intitulada Rapaziomene. Minha filhinha, porque me é mais doce chamá-la de minha criança. Também a eles é comum o uso da palavra cordeiro, que é arnês, para designar tanto os machos quanto fêmeas, esse animal tão frágil e tão doce que é mesmo símbolo da simplicidade. O próprio Senhor nos pastoreia para todo sempre. Amém. Nem os rebanhos podem existir sem um pastor, nem as crianças o podem sem um pedagogo, nem os servos sem um mestre. Agora, capítulo 5. Todos os que tomam a vida da verdade são filhos de Deus. Não é necessário explicar que a pedagogia tem por objetivo a condução das crianças, isto é, a sua instrução. A etimologia própria dessa palavra é suficiente como prova. Mas ainda resta-nos examinar quais são as crianças de que tratam as Escrituras e colocá-las sob a direção de um pedagogo. Buscando as Escrituras, saberemos que essas crianças somos todos nós. Muitas vezes elas empregam a palavra criança para designar uma série de alegorias que exprimem a mesma ideia. Isso para nos fazer ver, através de diversas maneiras, quão simples deve ser a nossa fé. Como o Senhor nos diz no Evangelho, dirigindo-se Dirigindo-se aos discípulos que estavam a pescar, minhas crianças, acaso tendes algum peixe? João capítulo 21, versículo 4 até o 5. Portanto, o Senhor chama de crianças aqueles que costumam-se e tomam o hábito de viver junto dele. O Evangelho nos diz mais. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as criancinhas e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhe as mãos e partiu dali. Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. O Senhor mesmo nos explica o sentido, dizendo: Se não vos converterdes e não vos tomardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3, parte B. De fato, ele não fala aqui de uma regeneração alegórica, mas da simplicidade que é natural às crianças, recomendando-nos que nos tornemos simples tal como elas são. Também o espírito profético nos designa como crianças de Deus. Vejamos o que nos ensina o Evangelho. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que os precediam e os que os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 21, versículos 8 e 9. Ou seja, luz, glória, louvores e súplicas ao Senhor, pois tal é o significado da palavra Hosana, que se traduzido do hebraico pois tal é o significado da palavra Hosana, se traduzido do hebraico para o grego. Parece-me que o Evangelho cita esta profecia para fazer-nos envergonhar de nossa preguiça e apatia. De certo, vós vos apercebestes, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparastes um louvor para nós. Salmos, capítulo 8, versículo 3. Ainda por esta razão é que o Senhor, prestes a retornar à casa do Pai, encoraja seus discípulos a escutá-lo mais atentamente, esforçando-se para neles inspirar um amor mais ardente aos seus ensinamentos, fazendo-os compreender que aproximava-se a hora de deixá-los. E como consequência, eles se deveriam apegar com mais avidez às palavras da verdade, que deveriam apressar para que desfrutassem de sua presença enquanto ele ainda não havia partido para o céu. Então, novamente, Jesus refere-se a eles como se fossem suas criancinhas. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. João, capítulo 12, versículo 33.
Mais uma vez, ele compara o reino dos céus às crianças sentadas nas praças públicas e que gritam às outras crianças.